Vamos à palavra do Senhor, amém? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim: Vocês, porém, são raça eleita e sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Glória a Deus. Sabe, irmãos, como eu já havia dito, o tema da mensagem de hoje é quando a luz resplandece nas trevas. Jesus, falando com seus discípulos, ele disse: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E quando eu fui preparar a mensagem, a primeira coisa que veio na minha mente foi: o que é escuridão? O que é trevas? O que é verdadeiramente, quando podemos dizer verdadeiramente que estamos na escuridão, que está em trevas, está tudo escuro? Os cientistas dizem que as trevas ou a escuridão, ela só ocorre quando há ausência de luz. Então, trevas é ausência de luz. Então, entendemos que quem não está em Jesus está nas trevas, porque ele é luz. Por isso ele disse: Eu sou a luz, quem está em mim nunca andará em trevas. Então, se trevas ou a escuridão é ausência de luz, quem não está em Jesus estará em trevas. E quem está em Jesus está na luz. Mas sabe, irmãos, o que significa verdadeiramente estarmos na luz de Jesus? E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu quero que você entenda o que aconteceu conosco quando saímos das trevas e fomos para a luz que é Jesus. O que verdadeiramente aconteceu com você? E há 3 coisas que eu gostaria de compartilhar. 3 coisas muito profundas, só nesse versículo de 1 Pedro 2,9. A primeira coisa é que a luz de Jesus em nossas vidas nos tornou geração eleita. Não apenas ela nos deu um caminho, porque toda pessoa que anda na escuridão, ela não sabe para onde vai. Ela não tem noção, porque ela não enxerga. Não é assim que está o mundo? O apóstolo Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que eles não enxerguem. Até para que a luz do evangelho não resplandeça sobre eles, eles não enxerguem que eles estão caminhando para a perdição. Mas andar na luz de Jesus é muito mais do que saber para onde vai. E dentre tantos textos que falam sobre a luz do Senhor, o que mais me chamou a atenção foi esse. Porque 1 Pedro 2,9, o apóstolo Pedro, ele está dizendo o que essa luz nos tornou. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que a luz de Jesus em nossas trevas, ela nos tornou geração eleita. Não é isso que diz o texto? E o que é uma geração? Uma geração são os descendentes da mesma linhagem. São os filhos dos filhos dos filhos de uma pessoa, é a geração daquela pessoa. Então, eu quero que você entenda isso. Que o poder da luz do Senhor, ele foi tão grande na sua vida, que a partir de você, o que deveria ser gerado em trevas vai ser gerado em luz. Por isso, Satanás, ele ataca nossos filhos.
Por isso, Satanás tenta destruir netos, familiares nossos, descendentes da nossa geração, porque, queridos, a partir de nós, o que deveria ser gerado em trevas não será mais, porque a luz do Senhor nos alcançou. Então, toda uma família que estaria sujeita, gerações e gerações às trevas, essa caminhada para as trevas é interrompida quando a luz do Evangelho alcança a pessoa. Por isso o diabo fica tão furioso quando alguém, nem que seja uma pessoa da família, ela é alcançada pela luz de Jesus. Porque toda uma história familiar que deveria ser conduzida em trevas, essa história vai mudar e será conduzida na luz do Senhor. O salmista, no Salmo 18, versículo 28, ele diz: Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Você não é pouca coisa. Você é luz no Senhor. Aleluia! Essa transformação é geracional. Eu já cansei de falar isso. Quando você pensa que as suas decisões erradas, que os rumos que você toma vai afetar só a sua vida, você está enganado. Vai afetar também as suas futuras gerações. Mas quando você toma uma posição, quando a luz do Evangelho invade a sua vida, tenha certeza, meu irmão, todas as suas gerações também serão alcançadas. É isso o que Pedro está dizendo aqui. Sabe, irmãos, ele diz que nós seremos geração eleita. Geração eleita é aquela que nasce de Deus, é uma semente incorruptível. Nicodemos chegou para Jesus e disse: Jesus, eu quero entrar no reino dos céus, eu quero ver o reino dos céus. Jesus disse: Nicodemos, você tem que nascer de novo. E ele disse: será que eu tenho que me tornar como uma criança, voltar no ventre da minha mãe para poder nascer de novo? Jesus disse: não, você tem que nascer da água e do Espírito, é essa semente incorruptível, nascendo de novo, com olhos abertos, com a luz do Senhor sendo gerada em nossas vidas. Uma geração eleita. A Bíblia fala, querido, que essa semente da qual nós nascemos de novo, ela é incorruptível. E, consequentemente, todas as suas futuras gerações também serão alcançadas. O salmista, no Salmo 22, versículo 30, diz: uma semente o servirá e será declarada ao Senhor a cada geração. Às vezes nós somos tão ignorantes em relação às coisas de Deus, porque nós não lemos a Bíblia. Mas Satanás não é. Ô pastora, Satanás conhece a Bíblia? Conhece. Lá no deserto, quando Jesus estava em jejum por 40 dias e 40 noites, ele usou a palavra de Deus para tentar tirar Jesus do propósito da sua missão. Sabe, irmãos, Deus, Ele alcança você e todas as suas gerações, sabe para quê? Para que as gerações depois de você continuem servindo a Ele. Por isso Satanás é tão furioso. Ele tenta entrar na história da nossa vida, sempre, ou para tentar destruir um filho, ou tentar destruir um casamento, tentar destruir um ministério. Ele tenta de todas as formas, porque o alcance dele, o diabo não pensa pequeno, irmão. O diabo pensa grande. Enquanto você está olhando só para você, ele está olhando lá para o seu futuro, para as suas gerações. E quando ele quer que você peque, ele quer que o seu pecado hoje venha dar legalidade aos demônios para as futuras gerações. Sua. Então, querido, o texto diz que vós, porém, sois geração eleita,
Nós somos nascidos de uma semente incorruptível, e o salmista diz que uma semente o servirá. Essa semente será declarada ao Senhor em cada geração. Deus quer levantar, através da sua vida, gerações que sirvam ao Senhor. Assim como tem gerações que servem ao maligno, há gerações que servem ao Senhor. Um dia eu estava numa igreja, acho que foi na igreja do Nazareno 3, e nesse dia foi pregar um pastor. Esse pastor era um dos netos de Bezerra de Menezes, que é um dos fundadores de uma instituição. E ele disse que por gerações, alguns sabem o que é que eu estou falando. Por gerações a família dele serviu aquela instituição, serviu aos demônios. E ele diz que um dia o evangelho alcançou ele. Ele não tinha noção do que era o evangelho de Jesus. E ele falou que nunca na família dele um Bezerra de Menezes tinha se convertido ao evangelho. Ele foi o primeiro. E ele disse que quando ele se converteu, Satanás ficou tão furioso. A família não entendia aquele processo na vida dele. Mas ele deu testemunho de que a partir dele, outras gerações dentro da família foram alcançadas. E aquele laço, aquele cativeiro que ia de geração para geração foi cortado. É isso, querido. Deus quer levantar através da sua vida gerações que o sirvam, que adorem o nome dele. Por isso você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Para quê, querido? Para ser geração eleita, para que tudo aquilo que frutifica a partir de você sirva ao Senhor. Aleluia! A segunda coisa que acontece conosco, quando a luz do Senhor ela resplandeceu sobre nós, é que a luz de Jesus em nossas trevas nos tornou nação santa. O texto diz, geração eleita e nação santa. O que é uma nação santa? Significa que você não está só. Você faz parte de uma nação de gerações de eleitos. Você faz parte, aleluia, aleluia. Somos uma nação, há um reino, há um governo do nosso Senhor Jesus sobre nós. Nós cantamos isso nessa noite. Os reinos se abalam, os povos se curvam diante daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. E dentro desse mundo imenso, Deus tem um povo que se chama pelo seu nome. Esse povo é nação de Deus no meio da nação brasileira. Esse povo é nação de Deus no meio das outras nações. No mundo inteiro, Deus tem nações de eleitos. Como que isso foi feito? Quando a luz do Evangelho resplandeceu nas trevas de cada um. Aleluia. O Salmo 22, versículo 27 diz: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias, olha aí, as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino e ele governa sobre as nações. Aleluia! Ele governa sobre as nações. Aleluia! Aleluia!
O governo de Deus, querido, está estabelecido sobre o seu povo. O apóstolo Pedro diz que nós somos um sacerdócio real. Nós somos de linhagem real porque nascemos dele. Quem nasce de linhagem real não é real? Então você é de linhagem real, porque você nasceu de novo, foi gerado por uma semente incorruptível da palavra. Você se tornou filho de Deus. Há uma nação nessa terra que pertence ao Senhor, e sobre essa nação Ele tem o seu governo. Aleluia! O Senhor, Ele reina, Ele julga e Ele conduz a vida dos seus filhos como nação para o seu propósito eterno. Tudo que Deus quer de você como nação, como sacerdócio real, é que você permita que Ele governe a sua vida. Se você foi gerado dEle, se a luz dele já resplandeceu em meio às suas trevas e te arrancou do reino das trevas, porque o apóstolo Paulo diz, ele nos tirou do reino das trevas e nos conduziu para o reino do Filho do seu amor. Ele já fez isso? Por mim, já fez por você? E se ele fez isso, querido, ele quer conduzir a sua vida, porque ele quer ser governo sobre a sua história. O Salmo, capítulo 9, versículo 7 diz, o Senhor reina para sempre. Ele estabeleceu o seu trono para julgar, e Ele mesmo julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Se há um governo sobre nós, se esse governo é um governo do nosso Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, essa luz que resplandeceu em meio às nossas trevas, nos tornou povo de exclusividade do Senhor. Somos povo exclusivos dele. Não pertencemos a dois senhores, não pertencemos a dois reinos, não pertencemos mais ao governo das trevas, mas somente à luz do Senhor que já resplandeceu sobre as nossas vidas. O profeta Isaías, lá no capítulo 9, no versículo 2, falando sobre o reinado do Messias, ele disse, e o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na terra da profunda escuridão resplandeceu a luz. Sabe, irmãos, a pessoa pode ocupar os mais altos cargos dessa sociedade. Pode ter todo o dinheiro desse mundo, toda a fama, todo o bem-estar. Mas um homem, uma mulher, sem Jesus, ele é alguém que está na terra de mais profunda escuridão. Não vale a pena estar em profunda escuridão. Mas o texto de Isaías diz que nós, que andávamos desse jeito, nós vimos uma grande luz. O nosso destino final, para todos nós, era uma eternidade em trevas. Mas a luz resplandeceu sobre nós e nos tirou das trevas e nos tirou da escuridão. Somos dele, somos exclusividade dele. Ele é nosso Senhor exclusivamente. Ninguém precisa nos convencer que Ele é nosso Senhor, nós já sabemos disso. Porque quem foi comprado por Ele, quem já recebeu a luz que resplandece em meio às mais densas trevas, não precisa de mais nada, apenas obedecê-lo, porque já sabe que Ele é nosso Senhor e nosso Deus.
Terceira coisa que acontece conosco e aconteceu conosco quando a luz do Evangelho resplandeceu sobre a nossa vida, é que a luz de Jesus em nossas trevas nos capacitou para sermos proclamadores das suas grandezas. Não é isso que diz o texto? Que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciarmos as grandezas dEle. Aleluia! Sabe, irmãos, as trevas, elas têm um governo maligno. Toda pessoa que não está na luz, ela pensa que ela está dirigindo a vida dela. É mentira. Ela diz, eu não quero ser crente porque crente tem que estar na igreja, crente tem que dar dízimo, crente tem que ler a Bíblia, crente tem que ofertar, crente tem compromisso, e tem mesmo. É nossa obrigação, é nosso chamado. Mas sabe, querido, quem não está na luz, não pense que não tem um governo sobre você, porque tem. O governo das trevas é um governo maligno, que se opõe à luz do nosso Senhor. Mas quando essa luz resplandece na vida de quem estava em trevas, a luz de Cristo nos habilitou para derrotarmos essas trevas. Quando nós proclamamos as maravilhas, as grandezas dessa luz, nós estamos destruindo as obras das trevas. O apóstolo João diz que nele estava a vida em Jesus, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilhou nas trevas, e as trevas não puderam derrotar. Hoje estamos diante da mesa do Senhor. Era necessário que Jesus fosse entregue. Deixa eu falar uma coisa para você, que todo pregador erra quando fala isso. Jesus morreu em nosso lugar, sim, mas a cruz nunca foi nossa. A cruz sempre foi dele. Por quê, pastora? Porque só ele era inculpável, sem pecado. Nenhum de nós poderíamos ir para a cruz. Por isso a condenação era pior do que você está imaginando. A cruz era somente dele. Se ele rejeitasse a cruz, estaríamos perdidos. Estamos diante da mesa do Senhor, e diante dessa mesa, um sangue foi vertido. Esse sangue, ao ser vertido, o próprio apóstolo Pedro diz que esse sangue nos comprou de volta para Deus. Nas densas e profundas trevas, a luz brilhou, mas as trevas tentaram derrotar a luz. O que é isso, pastora? Durante todo o tempo que Jesus estava no seu ministério, desde o tempo no deserto em jejum, Satanás se levantou para afastar Jesus da sua missão de ir para a cruz e resgatar a humanidade. Quando Jesus foi vendido por Judas Iscariotes, Satanás achava que matando Jesus, porque ele conhece a palavra, mas ele não sabe interpretar a palavra, porque Satanás não tem o Espírito Santo. Então ele não tem revelação da palavra. Ele conhece a letra da palavra, mas ele não sabe interpretar a palavra. Ele, querido, não entendia o que estava acontecendo. Por isso ele, muitas das vezes, usou religiosos para afrontar Jesus, para acusar Jesus. Acusou Jesus de beberrão, de comilão, acusou Jesus de tantas coisas, até a atacada final, quando Jesus, ele foi preso, quando Jesus, ele foi açoitado pelos nossos pecados, mas ele não sabe que lá estava se cumprindo, quando Isaías disse que ele foi afligido pelas nossas culpas, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas machucaduras, pelos ferimentos, pelo sofrimento dele, é que nós somos sarados. Satanás não sabia
Ele não sabia interpretar o que estava em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E quando Jesus foi levado à cruz, o texto diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque não precisaria mais de sacrifícios. Não haveria mais necessidade de um sumo sacerdote para entrar na presença de Deus. O véu foi rasgado de alto a baixo porque foi aberto um novo e vivo caminho, como diz o apóstolo aos Hebreus. Aleluia! E quando Jesus morreu naquela cruz, o texto diz que ele passou 3 dias nas profundezas da terra, no lugar dos mortos. E lá naquele lugar, ele proclamou a sua vitória. O texto diz que ele pregou aos espíritos de prisão, em prisões. Mas a palavra no original ali, a pregação é querigma, que significa proclamação. Ele desceu como um arauto, a Bíblia diz, nas profundezas do inferno, e proclamou aquilo que pelos séculos dos séculos dos séculos já havia sido profetizado. Que desde os tempos antigos, desde a criação do homem, desde a chamada de Abraão, Isaque e Jacó, passando por toda a formação de Israel, passando por todo o tempo dos juízes, o tempo dos profetas, os profetas menores, os profetas maiores, até terminar no último profeta, Jesus, quando passou 3 anos nas regiões dos mortos, ele proclamou a sua vitória. E o texto diz que ele trouxe na mão a chave da morte e do inferno. Essa é a luz. Essa é a luz. Olhe as densas trevas em que você estava, que nem sangue de bodes, nem de ovelhas, nem sacrifícios humanos poderia salvar você. Somente Jesus. E quando ele proclamou no Hades a sua vitória, e ele trouxe na mão a chave da morte e do inferno, e o texto diz que ao 3º dia ele ressuscitou. E ele assentou-se à destra de Deus. E é essa mensagem que nós somos chamados para pregar. Não fomos chamados para dizer: Deus quer ter uma janta com você, com a Santa Ceia. Deus quer tomar um cafezinho com você. Sabe qual é a mensagem da igreja do Senhor? Jesus tira a cachaça da tua vida, Ele tira a droga da tua vida, Ele restaura o teu casamento, Ele põe em retirada demônios que tomam toda a sua família, Ele tem poder para curar e Ele até ressuscita a gente dos mortos. Essa é a mensagem da igreja. Mas por quê, pastora? Porque essa mensagem não é nossa. Nós não poderíamos morrer, nós não poderíamos ressuscitar, nós não poderíamos ir a regiões dos mortos e proclamar. Não temos autoridade para pegar a chave da morte e do inferno, mas Ele fez. E o texto diz que essa a única razão porque essa luz resplandeceu em nossas trevas é para nos tornar geração eleita, é para nos fazer reino de sacerdotes, é para nos tornar nação santa, e é para que nós entreguemos a nossa vida totalmente a Ele, para dizermos aos outros que ainda continuam em trevas, que há poder no nome e no sangue desse Jesus. Querido, Jesus era a luz do mundo, e essa luz não pôde ser derrotada. É isto que o apóstolo João diz. A luz elimina a escuridão, torna tudo visível e nos permite ver o caminho para onde devemos seguir. Somos filhos de Deus, por isso vivemos na luz. E Jesus disse que vós sois a luz do mundo.
Você é a luz do mundo. E nós temos que mostrar às outras pessoas que ainda estão na escuridão do pecado que Jesus, Ele é a luz. Por isso Jesus falou no Evangelho de João que se nós crescêssemos, faríamos obras maiores. E nós não temos direito de duvidar. Por quê, pastora? Não podemos duvidar e cremos que podemos fazer. Porque foi Ele que nos tirou das trevas só para fazermos isso. Ninguém pode fazer isso, só a igreja. Ninguém pode fazer a obra que só a igreja pode fazer. Alguém talvez possa dar comida, talvez alguém possa dar roupa, talvez alguém possa dar dinheiro, construir casas, dar cesta básica, mas qualquer um pode fazer. Mas somente a igreja pode pregar a verdade, que salva, que cura, que liberta e que conduz para o céu. Aleluia! Sabe, irmãos, o Salmo 108, versículo 13 diz: com Deus conquistaremos vitórias e Ele pisará o nosso adversário. Em Deus faremos proeza, irmão. Essa deve ser a nossa confissão de fé. Quando você toma a ceia do Senhor, e aqui não está a derrota, a mesa do Senhor é a mesa da vitória. É a mesa que os nossos pecados foram perdoados e cancelados pelo sangue de Jesus. A mesa da Santa Ceia é a mesa que aponta para a nossa eternidade conquistada em Jesus. É a mesa que diz que nós já saímos das trevas e já viemos para a luz. Essa deve ser a nossa confissão. Em Deus faremos proezas. E todos aqueles que confiam no Senhor, em meio às suas batalhas espirituais, devem confessar, fará proezas em nome do Senhor. Sabe, querido, ainda que seus inimigos sejam mais fortes, mais astutos, ainda que os seus inimigos queiram te enfraquecer, Deus não vai deixar você envergonhado, porque você é geração dele. Você é povo exclusivo dele. Você é nação dele. Ele não vai deixar você envergonhado. Sujeite-se a Deus. Resista ao maligno e ele fugirá de você. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O salmista, no Salmo 60, versículo 2, diz que a peleja não é nossa, mas do Senhor, e Ele pisará os nossos inimigos. Sabe, irmãos, nós não lutamos para vencer. Nós não lutamos para ter vitória, porque a vitória já é nossa. Sabe, querido, nós não lutamos pela vitória, porque a vitória já está ganha em Cristo. Nós temos que lutar para permanecer firme na posição do que somos. Satanás, ele sabe que você é vitorioso. Você não entendeu ainda? Ele sabe que você é vitorioso. Ele não luta com você por causa da vitória. Ele luta para tirar você da posição de geração eleita, de povo exclusivo, de ser sacerdócio real. Então nós não lutamos pela vitória, porque a vitória já está em Cristo. Nós lutamos para permanecer na posição de vencedores, querido, confiando no poder e na graça do nosso Senhor, porque Ele habita dentro de nós pelo seu Espírito. E eu gostaria que nessa noite, no final de todo esse culto, você levasse essa mensagem para casa, entendendo o que Deus fez com você. Quando Ele resplandeceu a luz em meio às suas densas trevas, foi isso que Ele fez. O apóstolo João, em 1 João 4, versículo 4, diz: filhinhos, sois de Deus
Repita comigo: eu sou de Deus. Já tenho vencido o maligno. Porque maior é quem está comigo do que o que está no mundo. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Feche teus olhos. Aleluia. Fique de pé uns minutinhos. Vamos dar graças ao Senhor. Que treva nós estávamos. Mas a luz.